Meu nome é Aline, eu sou membro consagrada da comunidade Boa Nova, sou casada. Nós vamos falar agora sobre o método de ovulação Billings e a amamentação. O método de ovulação Billings, ele pode ser feito em todas as fases da nossa vida, inclusive a fase de amamentação. Quando a gente ganha, o nosso bebezinho, o nosso bebê lindo, por conta dos hormônios da amamentação, nós ficamos esse período sem a ovulação, E isso varia muito de mulher para mulher. Tem mulheres que voltam a ovular com 2, 3 meses, tem mulheres que voltam com 6 meses, tem mulheres que voltam com 1 ano. Então, qual fica a pergunta, Qual que é a regra que a gente tem que fazer nesse período? Na fase de amamentação, quando acaba aquele período de sangramento, quando passa o período de resguardo, os 40 dias, a gente já conseguindo identificar um padrão básico de infertilidade, fazendo a observação, a anotação e abstinência durante 14 dias, a gente identifica o nosso período, o nosso padrão básico de infertilidade. Você identificando se você está seca ou se você tem um fluxo sem mudanças, essa vai ser a sua referência agora nessa fase da amamentação. Então, a gente fica na regra 2, que é o ato conjugal, noite sim, noite não, em noites alternadas. A gente se observa durante o dia e faz a anotação à noite. Estamos lá cuidando do bebê, amamentando e sempre se observando, Observamos durante todo o dia e anotamos à noite. Qualquer mudança que a gente tiver nesse período, seja de sensação, sentindo pouco úmida, molhada, escorregadia, ou visualizando algum sangramento, algum muco, a gente fica na regra 3. Porque nesse período a gente pode ter algumas tentativas de ovulação, tá certo? Então, qualquer mudança do padrão básico de infertilidade, a gente fica na regra 3, fica em abstinência. Passando, você voltando a ficar no seu padrão básico de infertilidade, você espera 3 dias em abstinência, tá certo? Para daí, no 4º dia, na noite do 4º dia, a gente volta para a regra 2. Aí a gente só vai voltar para a regra 1, 2 e 3 quando a gente confirmar que realmente foi a ovulação. Porque aí quando a gente identificar, passando esse período de sensação de fertilidade, umidade, sensação molhada, escorregadia, se esse período até vir a menstruação durar de 11 a 16 dias, a gente confirma que realmente foi a ovulação e não somente uma tentativa. Aí após a menstruação, aí a gente dá continuidade ao ciclo, A regra 1 para dias de sangramento, regra 2 para essa fase, que a gente identifica o PBI, tem o ato conjugal em noites alternadas, regra 3 nos dias de fertilidade, Aí identificou o ápice, espera mais 3 dias em abstinência, aí na manhã do 4º dia, fica na regra 4, que na verdade não tem regra nenhuma. O ato conjugal está liberado até a véspera da menstruação seguinte. Por exemplo, quando na minha última gravidez, quando eu estava na fase de amamentação, eu voltei a ovular, o meu bebezinho já estava com 9 meses. E nesse período eu tive 3 tentativas de ovulação. Então, essa fase da amamentação é uma fase que a gente fica na regra 2, identificando o padrão básico de infertilidade, e na regra 3, quando tiver qualquer mudança de sensação ou de visualização. Essa é a regra, para a fase de amamentação. É uma fase, às vezes, um pouco delicada, porque tem os cuidados com o bebê, mas é uma fase importante, E a gente consegue vivenciar o método Billings, sim, nessa fase também. Até porque, se a gente utilizar algum contraceptivo, além de não fazer bem para o nosso corpo,
pode interferir na produção de leite também. Por isso, se você está na fase de amamentação, procure uma instrutora, procure alguém para estar te auxiliando, te acompanhando mais de perto. Obrigada, Deus abençoe.